Muito boa noite, hoje é dia 17 de setembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Aqui, a notícia não vem crua, ela já vem temperada com contexto, com análise e com a minha opinião. A gente termina o dia juntos, separando o que é barulho daquilo que realmente importa com clareza e um pouquinho de ironia, porque ninguém merece, encerrar o dia de um jeito pesado. De Porto Alegre a Brasília, passando também por tudo que reverbera lá fora, esse é o Andei Pensando, o programa para quem quer ficar bem informado em meio a tanta loucura e olha, haja loucura, viu? E hoje a gente vai falar da PEC da blindagem, claro que eu prefiro chamar de passe livre para cometer crime, que foi aprovada na calada da noite de ontem lá na Câmara dos Deputados, também da indicação de Eduardo Bolsonaro, que hoje mora nos Estados Unidos, para ser líder da minoria na Câmara, e de uma operação da Polícia Federal que não teve tanto destaque por conta do noticiário de Brasília, mas que é muito importante da gente falar também. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda e a de direita no Brasil, além da minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Roda a vinheta, produção. Bom, meus caros, acho que a gente já pode fechar Brasília e deixar o país se autogovernar, porque realmente está cada dia mais difícil cobrir política nesse país. Ontem à noite, por que será, esses textos absurdos são sempre votados à noite? A Câmara aprovou a chamada PEC da blindagem, que eu prefiro chamar de passe livre para roubar, para cometer toda sorte de crimes que já se cometem quase que diariamente lá em Brasília. E eu explico o porquê. Pelo texto, um deputado ou senador só pode ser processado se o Congresso autorizar em votação aberta. Já as prisões, mesmo em casos de flagrante, elas teriam que ser decididas também pelo Congresso, só que aí, claro, em votação secreta. Ninguém quer se comprometer, Outra barbaridade prevista na lei é que agora presidentes de partidos também passam a ter foro privilegiado. Quem assistiu ontem ao Andei Pensando vai entender melhor a sensibilidade desse ponto. E até medidas cautelares, como afastamento de função ou quebra de sigilo, só poderiam ser decididas pelo Supremo Tribunal Federal. Hoje, qualquer juiz competente pode fazer isso. O resultado é um escândalo. Então, eles criaram um filtro político antes da justiça, um bloqueio praticamente intransponível para qualquer investigação. O que essa PEC tenta fazer é colocar os parlamentares acima da lei, criar uma blindagem que nenhum outro cidadão tem, como se eles já não tivessem privilégios suficientes. Na hora de decidir se um parlamentar pode ser processado, não vai importar então a prova, não vai importar o crime. O que vai pesar é o acordo de bastidores, na base do eu te protejo hoje, você me protege amanhã. E aí que entra o capítulo mais vergonhoso, possivelmente. A votação expôs a contradição do PT. O partido foi à tribuna, discursou contra a PEC, disse que era um cheque em branco para impunidade. Deputados como Bom Gás, o Rogério Correia alertaram sobre o crime organizado se escondendo atrás do Congresso. E aí, na hora do voto, 12 petistas, entre eles nomes de peso do partido, como Gilmar Tato e Odair Cunha, que é inclusive o líder do governo na Câmara, deram o sim ao texto. Outros 51 votaram contra e 4 se abstiveram. O motivo é a pressão do Centrão. O recado foi direto. Se o governo quisesse derrotar a anistia ampla, geral e irrestrita a Bolsonaro, teria que engolir a blindagem. E engoliu. Foi o tomar lá da cá mais deslavado de Brasília nesse ano, Não dá pra gente falar da história. Mas então, como é que fica? O Centrão se protege das investigações da Polícia Federal sobre emendas, sobre corrupção, o governo evita o vexame de ver a anistia prosperar e a população, bom, gente, como disse uma vez o ex-presidente preso hoje, Fernando Collor de Mello, a população que engula tudo isso e digira como achar conveniente. Mas o ponto central nem é, por incrível que pareça, o conteúdo desse texto cretino. Essa PEC é só um ensaio do que está sendo construído lá no Congresso. E a nossa entrevista de ontem no Timeline com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, evidencia muito isso. Primeiro, eles vão atrás da PEC da blindagem, que protege não só parlamentares, mas também presidentes de partido. Depois, com as impunidades deles mesmos garantidas, eles vão topar abrir mão da anistia ampla, geral e restrita por aquela anistia mais light do Davi Alcolumbre, que reduz as penas, mas não perdoa ninguém. Com isso, eles ficam bem com a parte do eleitorado que
com razão, ficou indignada com as penas absurdas, né, contra os inocentes úteis que quebraram tudo lá em Brasília no dia 8 de janeiro, livram o Bolsonaro da papuda, mas não da domiciliar e nem da inelegibilidade, e abrem o caminho para uma candidatura mais robusta da direita, muito provavelmente capitaneada aí pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Então, o que a gente está vendo na prática é um acordão que faria até o Frank Underwood do House of Cards tirar o chapéu. E vale lembrar que em agosto, quando essa PEC foi pautada, mas não foi votada, alguns ministros do Supremo foram avisados do que estava sendo costurado no Congresso e ficaram de queixo caído. O ministro Flávio Dino, por exemplo, chegou a dizer que o Congresso estava em busca de um regime jurídico igual ao do Papa Leão XIV, imunidade absoluta respondendo só a Deus. O problema é que Deus, no caso, são eles próprios, né? 3 semanas atrás, tinha muito jurista dizendo que se essa pataquada passasse, ela seria declarada inconstitucional pelo Supremo. Mas isso tudo foi antes desse acordo que condiciona a aprovação da PEC, a desidratação da anistia, que é algo que, convenhamos, né, é do interesse do Supremo também. Então, todo eleitor brasileiro que se dê o mínimo de respeito vai anotar os nomes desses parlamentares que votaram a favor desse escárnio para repensar o seu voto no ano que vem. Afinal, o que sobra para a gente, que é quem coloca os deputados lá, é um saldo muito amargo. A PEC ela não pacifica nada, ela só blinda políticos contra a lei comum. E a narrativa de que foi preciso barrar a anistia ampla pode até fazer sentido taticamente, mas mina totalmente a coerência de quem promete combater a impunidade. Porque, no fim das contas, blindar parlamentares não tem nada a ver com defender a democracia, muito pelo contrário. E como já não era de se esperar, essa não foi a única bizarrice que a Câmara nos brindou ontem. Claro que não. O deputado Eduardo Bolsonaro, do PL aqui de São Paulo, foi oficializado ontem como líder da minoria na Câmara dos Deputados. O cargo era da deputada Carol Detone, de Santa Catarina, mas ela renunciou para abrir espaço para o filho do ex-presidente, cuja missão de vida se tornou destruir o país para evitar a prisão do pai. Qual é o motivo desse movimento? É evitar que o Eduardo perca o mandato por faltas injustificadas. Afinal de contas, ele está morando nos Estados Unidos desde fevereiro, não registrou presença nas sessões deliberativas e corria o risco de ser cassado. Mas uma resolução da Câmara sempre tem uma resolução. Essa lá de 2015 prevê que líderes de partidos e da minoria não precisam justificar suas ausências. Olha que fofura, que coisa mais linda. Hoje de manhã, no Gaúcha Atualidade, a minha colega Rosane de Oliveira perguntou ao deputado Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, o que justificaria essa nomeação. Vamos ouvir o que ele falou. O Eduardo, se voltar ao Brasil, poderá ser preso. Ele é totalmente perseguido. Todos sabem do ódio que o Alexandre de Moraes tem e nutre por ele. Então, o que nós temos que fazer? Temos que proteger o nosso lado, por isso favorável à blindagem. Estamos dentro da regra, dentro da lei, dentro do que diz a mesa, o que diz o registro, tudo. Estamos dentro da norma, não tem nada de errado. Colocar o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria está dentro do regulamento. Lhe pergunto de novo se é moral, deputado, porque o senhor é alguém que defende nos seus discursos a moralidade. É moral que um deputado morando fora do Brasil assuma essa posição? Olha, eu vou pelo regimento. Então eu queria lhe perguntar pelo regimento, qual artigo do regimento permite que um deputado que está afastado já há mais de 6 meses, né? Ele tirou uma licença... É uma resolução. É uma resolução. Agora o número não vou saber te dizer. Mas tanto é que nós apresentamos. Ontem o presidente Hugo Mota respondeu que ele não recebeu oficialmente o nosso ofício, comunicando que ele vai ser o novo líder, mas nós estamos dentro do regimento, dentro do correto, dentro da lei. Eu respeito a lei, eu respeito o regimento. Agora, se tem o lado moral, eu sou do lado moral sempre. Mas eu tenho que respeitar o regimento e a lei. Se eu estou dentro da lei, eu estou com a moral ao meu lado. Principalmente um momento que vivemos de exceção, um momento de perseguição, nós temos que nos proteger de todas as maneiras. E se estamos nos protegendo dentro do regimento, eu concordo. O deputado disse que na avaliação dele, se algo está dentro da lei, é moral. Isso não é verdade. Essa confusão, inclusive, é muito primária. É muito primária a confusão de achar que tudo que está dentro da lei é moral.
A lei é feita por maiorias de ocasião, com as suas pressões, seus interesses, enquanto a moral se baseia em princípios mais amplos, né, de justiça, de ética. Um exemplo óbvio é o da escravidão. Por séculos ela estava prevista em leis. As pessoas compravam e vendiam outras pessoas legalmente. Era legal, mas alguém tem coragem de dizer que aquilo era moral? A mesma coisa com o nazismo. Na Alemanha nazista, crime era proteger um judeu. Isso é moral? Então, quando um parlamentar ou um partido se esconde atrás do... está dentro da lei para justificar privilégios ou blindagem, ele admite isso. Ele está revelando uma pobreza ética e não uma retidão moral, como ele acredita. Essa decisão mostra que, para uma parte da política, o que importa não é a presença, nem o trabalho no plenário, nem a voz do eleitor. O que importa é garantir o poder mesmo à distância, mesmo morando fora do país que o deputado em questão jurou defender. No fim das contas, a nomeação de Eduardo Bolsonaro é mais um sinal de como o sistema tem sido usado não para servir o povo, claro que não, mas para blindar interesses próprios, e ninguém aguenta mais isso. E a Polícia Federal deflagrou nessa quarta uma operação contra um esquema de corrupção na mineração em Minas Gerais. Foram 22 ordens de prisão, 79 mandados de busca e um bloqueio de R$1,5 bilhão em bens. Entre os presos estão o diretor da Agência Nacional de Mineração e um ex-diretor da própria PF, suspeito de ser sócio de empresas do setor. De acordo com a PF, o grupo envolvia mais de 40 empresas com licenças fraudadas em áreas tombadas e pagamento de propina para servidores da ANM, do IFAM, da FEAM e do IF. Não era um deslize, era um sistema institucionalizado de corrupção, de lavagem de dinheiro e de tráfico de influência. Quem deveria regular era a mesma pessoa que estava ajudando a passar a boiada, manipulando o processo de licenciamento, criando uma rede de empresas para garantir a continuidade dos negócios ilegais. Era um mecanismo montado desde 2020, com servidores recebendo mensalidade para favorecer empresários. E aí que está o ponto, né? Quando a corrupção na mineração chega na casa do bilhão, ela não é um ponto fora da curva, ela é um modelo de negócio. E nesse setor a gente já deveria ter aprendido a lição com Mariana e Brumadinho, né? Que essa lógica ela não rouba só dinheiro, ela rouba vidas também. E chegou a hora do nosso quadro de todas as quartas-feiras, o Militando, onde eu trago para vocês uma mesma notícia contada por um militante de esquerda, um militante de direita e depois te dou a minha opinião. No Militando de hoje, claro que a gente continua falando da PEC da blindagem, vamos ver então como as militâncias estão falando a respeito. Companheiros, a PEC da blindagem é a consagração da República dos Privilégios. Um vale-roubar escrito em letras garrafais e promulgado no plenário como se fosse um direito adquirido. O Centrão entregou a alma ao diabo e parte do PT, infelizmente, entrou na dança do salão do crime. Tudo isso só, apenas, para barrar uma anistia de Bolsonaro. Não pode? Esquece. Eles querem que o povo acredite que é estabilidade institucional, mas o nome disso é o Estado se tornando refém da corrupção. Mas o povo não é bobo. O povo sabe que blindar parlamentares é um golpe contra a democracia, contra a igualdade perante a lei, contra qualquer ideia de justiça social, contra os direitos das minorias. Não passarão. Certamente o presidente Lula vai vetar. Brasileiros de bem, aleluia! A PEC da blindagem é a santa proteção contra o império da toga. Finalmente o Congresso deu um basta ao xerife do Supremo, que se acha dono da democracia e manda prender quem ousa pensar diferente dele. Essa PEC é um escudo do povo contra a ditadura judiciária. É um resgate da verdadeira Constituição de 88, a mesma que os togados rasgaram para perseguir Bolsonaro e os seus soldados de bem. Quem chama de PEC da bandidagem é comunista envergonhado, é militante de internet que prefere ser governado por um ministro do Supremo do que por um representante eleito pelo povo. Essa PEC é o novo grito do Ipiranga: independência ou toga!
Bom, a minha opinião você já sabe, né? Essa PEC da blindagem é, na verdade, um passe livre para roubar, para cometer toda sorte de crimes que forem possíveis. É um escândalo que coloca parlamentares e presidentes de partido acima da lei, escondidos atrás de votos secretos e de um foro privilegiado que não tem absolutamente nada a ver com democracia. É o acordão mais deslavado de Brasília, o Centrão se protegendo das investigações, o governo engole a contradição de ter parte do PT votando a favor pela desidratação da anistia e a população fica com essa impunidade institucionalizada. O discurso de que era preciso para barrar a anistia é só uma desculpa tática, porque no fim das contas não se trata de defender a democracia, mas sim de defender a eles mesmos. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde me encontrar. Uma boa noite e até amanhã.